Oi, eu sou Sabrina Petralha, e tô chegando agora no Cheguei ao Mundo. Eu sou atriz, sou produtora, sou sonhadora, realizadora também, e moro em Dubai com os meus 3 filhos. Eu sou mamãe do Gael, de 7 anos, da Maia, de 5 e do Léo, de 4. E eu cheguei em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há quase 4 anos. E o que eu tenho para dizer sobre criar filhos em outra cultura é que é uma experiência muito bonita, mas também é uma experiência que mexe tanto com a gente em lugares muito profundos. Porque antes de morar fora, eu achava que cultura era somente o país onde a gente nascia. A comida da infância, a língua que a gente fala sem precisar pensar, as festas da família, as festas temáticas, o jeito de abraçar, só nosso, a música que toca na casa dos avós, o cheiro do nosso café brasileiro, do almoço de domingo. Mas quando a gente cria filhos longe do lugar onde a gente nasceu, a gente começa a entender que cultura também é aquilo que a gente escolhe repetir todos os dias, dentro de casa, no detalhe, na frase que a gente insiste em falar em português, na música brasileira que toca ali enquanto eles brincam, na comida que eu faço, porque eu quero que eles conheçam um gosto que também é memória. Nas histórias que eu conto sobre o Brasil, sobre a minha infância, nas chamadas de vídeo com a família inteira, com os avós, no jeito que eu tento explicar para eles de onde a gente veio, mesmo sabendo que eles também estão se tornando de outro lugar. Meus filhos estudam em uma escola de currículo britânico, moram nos Emirados Árabes, em Dubai, convivem com crianças de várias nacionalidades. São 15 nacionalidades numa sala de 25, escutam inglês o dia inteiro, aprendem palavras em árabe, eles falam árabe, eles entendem costumes que eu mesma ainda estou tentando aprender. E às vezes eu olho para eles e penso, que coisa mais linda! Eles estão crescendo com um mundo muito maior do que o meu quando tinha a idade deles. Mas tem outros dias que eu confesso, bate aquela pontinha de medo. Será que eles vão se sentir brasileiros? Será que eles vão entender de onde eles vieram? De onde eles vêm? Será que eles vão sentir falta de uma infância que eles não conheceram no Brasil? Será que eu estou dando raízes suficiente enquanto a vida está oferecendo tantas asas? Porque criar filhos em outra cultura é viver esse equilíbrio, esse jogo o tempo todo. A gente quer que eles se abram para o mundo, mas também quer que eles saibam voltar para casa. E talvez a casa, nesse caso, não tenha só um endereço. Talvez a casa seja a língua que a mãe fala quando dá bronca, o colo que vai sempre ter um sotaque, o brigadeiro que a gente faz sem motivo, sem festa. A história repetida sobre os avós, sobre a minha infância, a bandeira que aparece na Copa do Mundo, a saudade que eles ainda não entenderam, mas que um dia talvez entendam. Morar fora me ensinou que pertencimento não nasce só do lugar. Pertencimento nasce do vínculo, do que a gente cultiva, do que a gente nomeia, do que a gente transforma todos os dias em ritual. E eu não acho que exista um jeito perfeito de fazer isso. Tem dias que eu falo português e eles respondem inglês. Acontece. Tem dias que eu penso, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo certo? Tem dias que a rotina, engole tudo. E a gente só tenta chegar inteiro até a hora de dormir. Mas aí, de repente, vem uma palavra nova em português. Aparece no meio do dia, no meio da brincadeira, uma música do Brasil que vira a trilha sonora da nossa casa. Um deles pergunta alguma coisa sobre quando eu era pequena, sobre como era no Brasil, ou fala de Dubai como casa, ou de Brasil como casa, ou da Irlanda como um lugar que também entrou para a nossa história. E eu percebo que talvez seja isso mesmo. Eles não precisam caber em uma só cultura. Talvez eles estejam aprendendo a carregar muitas. E talvez o meu trabalho como mãe não seja escolher uma identidade por eles.
Talvez seja oferecer chão para que eles possam voar sem se perder. Eu quero que os meus filhos saibam a se adaptar, e eles estão bons nisso já. Mas eu também quero que eles saibam de onde vem o amor deles. Quero que respeitem outras culturas, sem achar que precisam apagar a própria cultura. Quero que eles falem outras línguas, mas que reconheçam o português, a voz da mãe como território. Quero que cresçam no mundo, mas sem perder a delicadeza de saber que família, memória e afeto também são formas de pertencer. Criar filhos em outra cultura, para mim, é isso. Educar crianças entre mundos. É, ao mesmo tempo, permitir que esses mundos também eduquem a gente. Porque eu achava que eu estava levando os meus filhos para viver uma experiência internacional. Mas, no fundo, eu acho que eles é que estão me ensinando a viver com mais abertura, mais curiosidade, mais humanidade, mais mundo. E com mais vontade ainda de preservar aquilo que, mesmo longe, continua sendo casa, dentro da gente.